irmão, pastor Aguinaldo, para nós falarmos sobre atos proféticos. E já vou avisando, essa live aqui, com autorização do pastor Aguinaldo, é claro, depois ele vai me dizer, mas nós vamos tirar do ar e vamos colocar na nova plataforma nossa, que é a Faculdade Profética VIP. E, claro, ele pode usar à vontade como quiser também, porque faz parte da autoria desse material, tá bom? Só não quero deixar solto no YouTube, porque são assuntos muito poderosos, que são assistidos por pessoas que às vezes não têm entendimento nenhum e acabam se escandalizando com isso. Então, eu estou começando a selecionar a categoria de assunto e, dependendo da profundidade, nós colocamos na plataforma da Faculdade Profética VIP. Vamos lá, chamar meu amigo aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aguinaldo, pronto. Pronto, fala, meu irmão querido. Shalom, apóstolo. Tudo bem? Seu microfone parece estar baixinho. Aqui, deixa eu ver. Não, era o meu. Era o meu que estava. Meu áudio. Tá me ouvindo bem agora aí? Ótimo, maravilha. Então, como é que você está? Tudo na bênção? Tudo na bênção, graças a Deus. Estava já na expectativa de estarmos juntos. Tivemos alguns momentos preciosos ali, rapidinho de conversa, mas foi bom. E sou grato a Deus aí pela amizade que estamos desenvolvendo. Amém. E algo assim, meu irmão, não apenas... Porque às vezes o pessoal pensa que amizade é ser amiguinho, né? Ficar... É aquele famoso tamo junto, né? E assim, a conexão espiritual que Deus está fazendo, eu acho. Houve um acidente aqui. É só um pouquinho aqui que deu problema no meu... Tem problema. Ajeita aí. Meu pedestal aqui. Está meio escura essa minha imagem aqui, né? Só um pouquinho aqui, posso. Só vou ver um imprevisto aqui. Quebrou, acho que quebrou meu negócio aqui. Não tem problema. Vai ajeitando aí sem pressa, eu converso com a galera, gente. Tá. Bastante gente entrando. Amor, pode trazer. Quebrou um negócio aqui, pode trazer para mim de cima lá. Pessoal, nós vamos então falar de atos proféticos. Então, aqui eu vou perguntar, pastor, o que você prefere? Assim, porque tudo tem vantagem e desvantagem, né? Quando a pessoa está embaixo, para mim você está embaixo aqui na tela. Então, o comentário do pessoal fica escondendo o teu rosto. Qual é a desvantagem? Que atrapalha a gente ver. Qual é a vantagem? Que eles se sentem pertencentes da live, né? Perguntam, interagem. Então, eu sempre pergunto, o que for melhor para você, eu faço aquilo. Sim, para mim está tranquilo a questão aqui da... Eu só estou me ajustando agora que eu estou com o negócio na mão aqui. Vamos ver se essa luz aqui vai melhorar. E começou agora que nós começamos a live, começou uma chuva muito forte aqui. Está chovendo a semana toda. Não sei se tu está me vendo bem, para mim está bom, escuro aqui. Tá bom. Você está em que cidade? Oi? Você está em que cidade? Eu estou aqui em Giruá, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aqui tá uma chuva, hein? E agora começou bem forte, na hora que a gente foi começar a live aqui. Não, mas e o meu... Tá um pouquinho escuro, mas nada que atrapalhe de... Agora melhorou. Se meu highlight aqui já vai melhorar. Então, deu esse imprevisto aqui. Quebrou meu pedestalzinho aqui. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui nesse processo. Mas eu só vou organizar isso aí logo, tá ajustado. E vamos lá. Mas, apóstolo, eu tava aqui, minha esposa é uma benção, eu trouxe tudo aqui. Tá ligada, né, cara? Mulher é benção, tá ligada. Aqui é outro nível, né? Já correu, já resolveu tudo. Tá, ok, aqui. Só vou me ajustar aqui. Vai dar, o pessoal que tá ao vivo aí, me perdoe o imprevisto, aí vai ficar um pouco meio bagunçado tudo aqui. Importante é conteúdo, fica tranquilo. Aí vai dar certo. Isso. Ficou legal. Aqui. Agora deixa eu ver aqui se vai dar. Agora é só tirar da frente do meu rosto aqui. Não cansa o olho, né? Aí, deixa eu ver aqui. Acho que melhorou. Esse aqui não sei se vai. Não, tá bom, bom. Bom, né? Tá, vamos lá então.
Prontinho. Só sentar bem, né? Porque a conversa vai ser boa hoje, então tem que se posicionar bem. Vamos mandar logo aquela conversa mística, né? Se deu problema é que o diabo já está furioso. Mas tá tudo certo agora aqui. Aí, maravilha. Deixa aqui meu carregador e botar para cá. Pronto, apóstolo. Depois de todos esse imprevisto aqui, vou botar carregar aqui também para que vá aqui. Aí. Então, 100%. Pronto. Então vamos. Por onde a gente começa? Eu acho que é importante nós conversarmos, né, no tema Atos Proféticos. Tem coisas muito preciosas aqui que eu acho que vai ser rico para nossa conversa, apóstolo. Que existem atos. O que me surgiu que eu conversei contigo essa semana? Eu estava lendo, né, Gênesis, e foi interessante que tem toda aquela parte em que Jacó pega as varinhas ali e descasca elas, coloca aonde o bicho lá bebia água, né, os rebanhos. E aí eu ficava olhando para aquilo, que coisa interessante isso aí, né? Qual é a direção? Como é que ele se organizou nisso, né? Eu ficava... para mim era como um mistério. E às vezes a gente lê toda a Bíblia e não salta aos nossos olhos aquilo que aparece posteriormente, né? Aí no capítulo 31, a partir do verso 10, tem uma conversa que ele está agora saindo da casa do seu sogro, Labão, e ele fala, conversando com a esposa, e daí ele conta um relato. Eu tive um sonho, na época, ele fala assim, na época que os rebanhos iam reproduzir, eu tive um sonho, e o anjo falou comigo. E aí eu olhei assim, poxa, olha só, repare que os machos são malhados, alguma coisa assim. E aí, o que me chamou a atenção, apóstolo, no ato profético, foi machos, né, eram de uma forma. Aí ele dá a instrução do que era para fazer. Então, esse ato profético, com uma instrução do céu, em sonho, com visão, com anjo participando, e eu sei que você fala muito bem a respeito dos anjos. Agora eu sei, né? Porque a gente já maratonou muita coisa aí. Fala muito bem a respeito dos anjos. E acho isso muito, muito importante, porque nós fomos roubados disso por causa de uma tradição, né? Ou é a adoração de anjo, ou é a exclusão da existência, né? E então, quando veio essa palavra ali, eu disse assim, meu Deus, nós temos que falar sobre atos proféticos para entender o que de fato incide em uma manifestação de Deus, ou coisas que também Deus nos deu. É outro ponto que eu quero falar aqui, apóstolo. Daí você pode me ajudar, que tem experiência muito nisso aí. A questão de quando Deus tem algumas coisas sinalizadas já, aonde nós podemos usar, então, como algo dado, vamos dizer assim. Um exemplo prático, a ceia do Senhor é um ato profético. Foi uma ordenança, e daí ela foi dada para nós, né? Então, você faz tudo isso aí, daí tem toda uma questão de... Já estão escritos. Oi? Já estão escritos. Já estão escritos. O dízimo, a unção com óleo, o batismo nas águas, a imposição de mãos. São atos proféticos que já existem há milhares de anos. E às vezes o religioso vai dizer assim, esse negócio de ato profético é modismo. Mas todo mundo faz isso o tempo todo, né? E aí... Agora, você falou uma coisa... Fala aí, pode falar. Não, e quando sai daí daquilo que é comum, aí o pessoal diz, é uma heresia, ou são doidos. Mas é que o pessoal não consegue abrir a mente que tudo já está encaminhado para isso. Pode falar, apóstolo. Não, assim, eu gosto sempre de começar a esse assunto com algumas premissas que dão base para sustentar tudo que a gente vai falar aqui, né? A primeira premissa, uma vez eu estava indo pregar no Acre, eu moro no Rio de Janeiro, a viagem para o Acre é longa, né? Eu já fiz muita viagem para Cuiabá, Manaus, Acre, Rondônia. São viagens que você faz, são longas e tem uma conexão, às vezes, em Brasília, que demora 1h30, 2 horas. E uma vez eu estava indo pregar no Acre e Deus falou comigo assim, você sabe o que é um ato profético? Eu estava dentro do avião. Olha só. Passando ainda para Brasília. E ele falou, você sabe o que é um ato profético? Eu falei, eu acho que sei, Deus. Em pensamento, né?
Aí ele me disse assim, ato profético é uma profecia teatralizada. Essa frase que ele me deu. O ato profético é uma profecia teatralizada. Só que quando Deus fala uma coisa, Deus pode te falar uma palavra, mas cai dentro de você como se fosse uma enciclopédia, muita informação que vem de uma vez. E nessa frase, Deus me deu uma aula completa. Em uma das aulas, Deus me disse que existe a diferença do ato profético para o ato patético. Né? Qual é a diferença do ato profético para o ato patético? É o que você acabou de falar aí. Só pode ser profético aquilo que vem de uma orientação clara de Deus. Seja através do anjo, seja através da voz do próprio Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são três vozes diferentes, seja através da Bíblia, como você acabou de falar também. E através de um outro profeta. Quando é um profeta de confiança, o profeta vai falar assim, vai lá e pula 7 vezes no Jordão, que você vai ser curado de uma lepra. Uma orientação profética que não veio de Deus, mas veio do homem de Deus. Agora, qualquer coisa que não vem disso é ato patético. E o que é o ato patético? O que mais tem aí? Ideia. A pessoa tem uma ideia e ela diz que foi Deus que falou. Né? Ela fala assim, olha, Deus mandou fazer um ato profético de botar um balde quando eu chegar em casa e limpar o pé, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas não foi Deus. Deus pode falar isso. Deus pode. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, ele fala o que quer, ele usa o que quer. Mas é uma linha muito tênue. Porque quando entra nesse campo da imaginação e da ideia, nós perdemos o respeito pela voz de Deus. Olha só. E aí, meu amigo, o pecado é grave, porque se eu perder o respeito pela voz da minha esposa, ela não vai falar mais comigo. Eu tenho muito cuidado com a Bíblia, eu tenho muito cuidado com a voz de Deus. Por quê? Porque se eu errar com isso, esses portais vão se fechar. E aí eu vou ficar fazendo festinha aí, pula para cá, enfia o negócio ali, mas não tem o sobrenatural. Como eu te mostrei ontem, os atos proféticos que eu fiz pelo Brasil têm resultados. Glória a Deus. Mas porque são proféticos. Não é isso? Foi o caso aí que você estava falando de Jacó. Fala aí. Não, e olha só. E aí, com todo esse contexto, e lembrei de algumas coisas que nós conversamos aqui até, a esse respeito de prática, né, e de resultados na sua vida, apóstolo. E como nós falamos na nossa primeira live que fizemos juntos aí, eu não sou um profeta de ofício, né, que tem algum entendimento nesse lado. O que Deus fala comigo, fala de forma muito poderosa, e eu demorei para entender isso porque já era uma crise. A gente entra naquela ideia da imitação, né? Eu quero ter o que você tem, e não por inveja para tentar tomar, né? Mas eu fico assim, eu queria ser como ele. Mas na verdade Deus está dizendo, ei, eu te fiz assim, você tem uma qualidade, tem uma forma, tem um ministério, tem um jeito que eu quero usar, que eu não dei para ele, mas e o jeito que ele é, eu não vou dar para você porque é dele. Entendeu? Uma questão de identidade, sabe, apóstolo? E eu vejo assim que em alguns momentos eu me frustrava, porque eu ficava pensando assim, poxa, aí eu comecei a me concentrar naquilo que eu amo fazer. E sempre tem muito sugestionamento no meio da igreja. Eu ainda sou pastor em igreja, né? Então tem uma comunidade que a gente cuida. E aí as pessoas falam assim, faz isso, faz aquilo, sempre querendo sugestionar. Sempre tem pessoas, já pastoreou, sei que você já pastoreou e sabe como é que é, né? E às vezes a gente fica em crise, poxa vida, mas será que é isso? E ninguém consegue compreender o investimento, né, do ministério que você recebe. Ser apóstolo tem um investimento muito sério. Ser profeta tem um investimento muito sério. Ser mestre tem um investimento muito sério. São muitas horas de estudo, são muito tempo de Bíblia, muito tempo de oração em cima da palavra, declarações proféticas, que eu falo declarações proféticas, você declarar a Bíblia mesmo, é oração em língua, são várias coisas que a gente está construindo para que quando a palavra, que é espírito e vida, flua através de nós pela letra, né? Pela letra. Então eu vejo que Deus fala comigo muito na letra, naquilo que Ele designou. E aí, olhando hoje nessa semana, quando eu estudei aquela parte ali, eu disse assim, poxa vida, eu preciso focar mais na letra, porque é aqui na letra que os meus olhos se abrem. E quando letra não é aquela história, a letra mata, o espírito vivifica, não. Eu digo letra não, a palavra, o davar de Deus, né? Aquela revelação única dele, né? Exclusiva. E isso nos abre o entendimento. E aí,
apóstolo, usando o que está na Bíblia, eu comecei a ter um despertamento no meu interior. Peguei até meu chofar hoje aqui para mostrar. Eu sou músico há 32 anos, tenho formação na área, né? Que E legal. ministro no louvor. Antes de ser pastor, eu era ministro do louvor, né? Comecei na adolescência. Então, mas olha só, eu tenho aqui, esse aqui é longuinho, tem que mostrar assim. Mas esse aqui é do Etílope, né? Igual o seu que está lá em cima aparecendo. E eu tenho de Carneiro também lá. E eu olhando isso aqui, eu comecei um projeto aqui no Rio Grande do Sul chamado Tribo de Gade, né? Faz tempo que eu comecei, em 2016. A Tribo de Gade é tipo um escotismo, para quem não sabe o que é, só que mais militarizado. Usa uma roupa, usa coturno, usa tudo Cara, assim. que Tem legal. todo assim, tem muita coisa legal assim. Eu quero te mostrar um dia desse aí, te mando algumas coisas para você ficar sabendo aí. E ele é todo voltado em princípio. Olha só o que aconteceu, em princípio bíblico. Todo em princípio bíblico. Tem o 777 do Gade, que são 7 fundamentos, 7... Então tem várias coisas. Não vai falar do Gade aqui, mas só para você entender o que é o profético. E quando eu tive um sonho, e eu acordei às 7 da manhã, num determinado dia, lá em julho, agora 12 de julho, que a gente fundou, em 2016, 12 de julho, a gente fundou essa instituição. Foi para o Paraná, foi para Manaus, para vários lugares já aí, só que a pandemia parou tudo, né? Mas enfim. Aí eu acordei naquela manhã e falou muito forte no meu coração, Tribo de Gade. E eu comecei a escrever, eu escrevi 12 manuais em um mês. Uau, 12 manuais em um mês, e eu sei que não é coisa minha, apóstolo. Porque foi o Espírito Santo que foi me dando, foi falando. E uma das coisas que o toque para mover eles, as ordens unidas, como fosse o exército, assim que tem a corneta, nós usávamos o chofar. Quando começou isso, e a gente carregava a bandeira de Israel, Deus me deu uma visão da bandeira, que era fazer a bandeira do Gade, inspirado, mas como instituição, não a tribo de Gade em si, né? Fizemos isso. Participamos do primeiro desfile, em 7 de setembro, aqui fazendo a abertura. Eu estou numa cidade de 10 mil habitantes, veio 162 gaditas participarem quando a gente abriu. É muita gente. É mais do que efetivo do exército aqui na cidade de Viçosa. É muita gente. Então, assim, ó, todo mundo trajado com a roupa, e a roupa é preta por causa de um sentido de descansar, falando sobre luto, descansar na sombra do onipotente, várias coisas assim, tudo com sentido. Coturno, por causa da questão do ato profético, romper marcha, tudo isso. Daí eu toquei o chofar, né? Dei a ordem, o povo entra desfilando. Apóstolo. Eu mexi com algo que eu não sabia, que na época eu não entendia. Porque o chofar, ele é um instrumento que foi Deus que mandou fazer e tocar e deu os toques. Isso é uma coisa interessante, ele deu os toques, como era para fazer. E cada vez que se toca o chofar, falando aqui para a nossa audiência, porque eu sei que eu posso saber disso aqui, ele emite uma frequência e ele dá uma ordem no mundo espiritual. Yes. E se é uma ordem... E para começar a marcha, era o toque de avanço, né? Não precisa dizer nomes aqui e tudo mais, mas a gente dava o toque e os gaditas marchavam. Só que no mundo espiritual eu não entendia. Porque quando você dá um toque de chofar, o mundo espiritual para saber o que vai fazer. Eles têm que parar. Porque é uma ordem como se fosse a própria voz de Deus fluindo numa frequência que todos têm que parar. Não interessa o inferno, seja o que for. Tocou o chofar, tem os toques principais ali. Tadã! O pessoal fica assim, tá movendo. Esse é o tequila. Isso aí. Aí assim, ó, peraí, tá movendo, o que o senhor vai fazer? E aí o mundo espiritual espera um ataque. Por isso que o chofar não pode ser brinquedo na mão de criança. Claro que criança brincando para tentar tirar. Chofar na corneta, chofar no saxofone. Exatamente, chofar é um instrumento profético de altíssimo calibre, né? Você toca lá e daí o mundo espiritual fica, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? E aí, como nós não sabíamos, a gente só tocava para o pessoal sair marchando. Porque todo toque de chofar, que os toques mesmo dele, ele tem que ter uma ação profética em cima dele. Uau! Posterior. Caramba, que legal! Uau! E olha só... Ele apenas abre o portal e diz assim, vocês vão ver o que vai acontecer agora aí. E o mundo espiritual espera. Só que daí, a gente usa aqui no Sul uma expressão assim, ó. Aqui a gente... Bocó, aqui no Sul, é um negocinho de carregar pedra, né? Então a gente diz assim, ó,
só que a gente é meio bocó no início, né? A gente usa essa expressão na gíria assim, que bocó quer dizer que o cara só serve para carregar pedra, né? E daí tu toca, né? Deu um mundo espiritual. Eles vão vir agora, se prepara aí, vai vir alguma coisa. Porque toda vez que tocou na história, ou caiu a muralha de Jericó, Mas aí o que tem a ver o bocó? Não, o bocó é o cara que não tem inteligência para fazer o próximo passo. Não, mas daí aí tem um outro nome que você vai querer usar a partir de hoje. Diga aí. Tribo de Dan. Olha aí. Fica assim, ó. Dan. Essa é boa. Eu fiquei esperando. Não pega a visão, né? Mas é mais... O Gadita não pode ser Dan. Agora fechou. Mas deixa eu te falar aqui rapidinho. Eu já te interrompi mesmo. Algum de vocês, dos Gaditas, já foi a Israel? Sim, eu. Depois de ser Gadita? Sim, depois de ser Gadita. E quando é que pretende voltar a Israel? Olha, na minha agenda era para ter sido em 2022. Mas quero... Vamos orar, caso você não consiga esse ano. Tudo é possível, né? Eu quero levar uma das ferramentas fundamentais suas, talvez um terno ou um uniforme, talvez uma calça. Eu quero levar e dar de presente para um judeu. Uau! Dentro dos muros de Jerusalém. Olha aí. Pensa nisso e ora sobre isso. Meu Deus. Não precisa nem orar muito, porque já queimou aqui, assim. Já veio assim, ó, meu Deus, porque assim, ó. Quero dar na mão do judeu. Eu quero falar isso aqui é para você. Só isso que eu quero falar. Meu Deus. Meu Deus. Se for judeu velho, não recebe não. Mas se for um garoto novo, eles pegam, entendeu? Olha só. Após nós vamos conversar sobre... Tem Gadita aqui, ó. Luiz Fernando, ele é... Vamos junto. Manuel aqui também é outro Gadita da nossa equipe. Aí, meu Deus, olha só. Já explodiu no meu coração aqui e nem vamos entrar nessa parte. Agora deixa eu concluir aqui, né? Então a gente tocou lá, tá. E aí, o que aconteceu? O mundo espiritual esperou alguma coisa. Só que quando alguém proclama guerra e ninguém vai para cima, vem o ataque. Eu não estou dizendo que o ataque é um ataque assim... que não é questão de retaliação, não é esse tipo de assunto. Mas digamos assim, ó, peraí, eles mexeram aqui, não fizeram nada, então vamos para cima, porque antes que eles se mexam, vamos acabar. Apóstolo foi o ano assim mais terrível no aspecto assim da minha vida. Perseguição. Pessoal, me fizeram, para ter uma ideia, assim, me investigaram até com a polícia. Caramba. Porque disseram que eu era... misturado, não posso dizer os nomes aqui, mas sabe que era de organizações terroristas e coisa e tal. Você estava juntando um grupo fardado, andando de preto e marchando, já dá para entender. E assim, foi assim, e daí que eu tinha, que eu desfilei com a bandeira de Israel também, né? A bandeira do Brasil, tudo com as honrarias, todas assim. E nós temos as espadas, aquela que eu mostrei, desfilamos com tudo. Espada, outro instrumento profético poderoso que eu não sabia. E nós desembanhava a espada num determinado lugar, assim, ó. Foi um negócio de guerra muito forte. E aí, voltando a falar do shofar aqui, eu compreendi que todo toque... Porque, olha só, eu peguei até os dois para mostrar, né? Não sei se vai dar para fazer aqui. Mas se nós juntarmos os dois, fazendo assim, ó, ele lembra uma cadeia de DNA. Meu Deus! E olha só, as duas muito fitas, legal. Agora não sei, né? Acho que já revelou aí, né? Já pegou, né? Muito olha legal. Só. Caramba. Eu estou trazendo o DNA de Deus para a restauração da terra. Tá E toda vez que Satanás quis, ele começou mexendo na cadeia de DNA. Desde o princípio, a ideia dele era essa. E daí agora, quando tu toca um shofar, está dizendo assim, pode vir, restaura, traz o teu DNA, traz a tua santificação, traz todas as coisas. Então, olha só, isso foi ministrado no meu coração, de uma forma muito poderosa. E você vai ver que o animal sempre vai ter dois shofares. Meu Deus. Não é um unicórnio, né? O antílope vai carregar os dois. Quer dizer, os dois é um. Olha aí, trazendo... Meu Deus, é muita coisa. Olha, apóstolo, então, assim, ó, quando nós precisamos fazer algo de ataque e de ir para cima do mundo espiritual, sempre tem um shofar. O shofar, ele é um instrumento e tem que saber tocar, tem que ser
não lembro agora como é que é o nome. Como é que é o nome de quem toca chofar? É Me um fugiu aqui. chofarim. É um chofarim. O chofar não se aprende, o chofar se ativa. Né? Ah. Quem aprende a tocar chofar está confundindo o chofar com trompete, com pistão, com flauta. O chofar é uma ativação profética. Quando você pega o chofar e você é ativado, na hora que você encosta na tua boca, ele cola na tua boca e vira um só com você. Então, o anjo vem por trás aqui e sopra na tua nuca a voz de Deus. Atravessa você e sai do outro lado. Por isso que quando você é ativado, ninguém consegue tocar teu chofar. Porque, pelo menos, o meu é assim. Se alguém pegar meu chofar e soprar, o anjo sopra daqui desse lado. A pessoa cai no chão, desmaiada. Meu Deus. Porque isso... E Paulo fala um código muito forte. Paulo vai dizer assim, falando de chofar, mas de uma maneira disfarçada. Ele diz assim, pode alguém tocar o som da flauta incerto e mesmo assim conseguir juntar o povo para a batalha? Paulo está dizendo, se você não souber de um tiro acertar o toque, então quando eu boto a boca aqui, o espírito na mesma hora tem que dizer, é tequia, é teruá, é chevarim, é uma frase misturando os três. Na hora, se eu não pegar isso, eu vou tocar por minha conta. Eu, ao invés de chamar os anjos, eu vou chamar os demônios. Meu Deus. Entendeu? É. Porque é o que você acabou de falar. O chofar é frequência. E a frequência certa entra no lugar certo, mas a frequência errada entra no lugar errado. Meu Deus. Não, agora eu estou mais aleluiado aqui. Meu Deus. Esse assunto de chofar, meu amigo, é uma coisa muito linda. Ó, o chofar ele é uma arma de guerra. Por isso, você vai saber se uma pessoa é chofarim pela maneira que ela segura o chofar. Meu Deus. Ela... Eu nem sabia disso, Afonso. Mas eu desfilei com ele assim, ó. Na primeira vez que eu usei, já. Assim, por quê? Porque você tocou, avisou o povo da batalha. Na mesma hora você virou aqui, ó. Isso aqui, ó, é um cacetete para te proteger. Bem, a pancada que vem aqui não quebra teu braço. E com isso aqui você fura o pescoço do inimigo. Então isso é uma arma de batalha. Literalmente. Porque o chofarim está no meio da guerra. Meu Deus. Olha o nível que é essa arma. Entende? Assim, agora, uma pessoa não pode comprar um chofar e sair tocando. Ela precisa procurar um chofarinho de verdade, que é um profeta do chofar, no teu caso, no meu caso. Semear na vida desse profeta e pedir para ser ativado. E aí existe uma maneira de ativar essa pessoa, para que essa pessoa tenha essa capacidade. Aí o bicho pega, né? Aí derruba estátua, né, pastor? Meu Deus. Olha, eu disse que ia sentar para aprender hoje. Não, cara, quando você falou aí do portal, eu falei, meu Deus, porque é a tua praia, portal, né? Foi o que me conquistou. Quando eu vi lá os Reels, eu falando de portal, eu falei, agora eu achei alguém que fala de portal para me ensinar. Quando você diz que quando você toca o chofar, o portal se abre, mas tem que vir algo depois. Eu juro pela minha vida, meu irmão, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já toquei chofar no Planalto, no Congresso Nacional, no Marco Geodésico do Brasil, no Marco Geodésico das Américas, já fui no Oiapoque, já fui no Chuí, toquei chofar no Oceano, toquei em tudo que é lugar. Mas, na maioria das vezes, para mim, o chofar já era o suficiente. Mas o chofar, ele é o que mostra, olha só que coisa linda. Quando você vê um filme, até no Shrek tem isso. Alguém vai tocar as trombetas e vai dizer assim, lá vem o rei. Meu Deus. O rei vem depois. O chofar é apenas o aviso que prepara a caminhada. E o último toque que vai anunciar a vinda do rei? Chofar. A trombeta vai tocar e ele virá. Meu Deus. Quando nós tocamos o chofar, nós ativamos a frequência para que a presença venha. E é na hora, né? E é na hora.
E você sente o ambiente mudar. Você que toca e o ambiente muda. E há pessoas que são batizadas no Espírito Santo simplesmente por ouvir o toque do chofar. Meu Deus. Rapaz, e às vezes a gente fica 3, 4 meses sem tocar o chofar, né? Eu estava pensando a mesma coisa. Agora me vem assim, a gente fica um tempão sem levar um instrumento, né? É uma coisa para tocar todo dia. E olha só, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer fortalezas. E aí o que acontece? A gente tem armas e não utiliza. Agora vamos entrar no outra conecta, linha, né? Céu e terra. Vamos entrar noutra linha para poder... Oi, desculpe. Não, eu ia só falar que ele conecta céu e terra, porque a escada de Jacó é um DNA. É o DNA, representado pelo chofar. E quando Jesus diz, de agora em diante, vocês verão anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Ele está falando assim, ó, a genética está restaurada. Meu Deus! Ele falou para Natanael, caramba, cara, por isso que é Natanael, nascido de Deus, a genética foi restaurada. Eita! Agora, vamos falar de objetos, né? Porque a pessoa fala assim, apóstolo, objetos para ato profético, o que deve usar? Mais uma vez, primeiro, não é imaginação. Você pode ter tudo, mas só usa quando Deus mandar. Mas a regra é muito simples. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu, pessoalmente, eu tenho o máximo que eu posso aqui de objeto de ato profético. Tudo que você pode imaginar, eu tenho. Mas se você não tem, dá no mesmo. Se você não tem óleo da unção para ungir, você tem óleo de soja na cozinha. Dá no mesmo. Consagre e usa. E aí, eu vou te mostrar uma coisa aqui para vocês. Dá licença que eu estou olhando para a tela. Só me afastei, mas eu estou olhando para a tela. Só um pequenininho que eu tenho aqui. Isso aqui é terrível, esse negócio aqui. Já vou mostrar para vocês melhor. Vou mostrar isso aqui, muita coisa aqui, muita coisa. Você tem que vir aqui na minha casa, pastor. A gente vai fazer uma farra aqui. Uma granadinha dessa que a gente vê vendendo na loja de brinquedo. Ou essazinha aqui que é de metal, que é uma lanterninha, na verdade. Isso aqui na nossa mão é um brinquedinho. Só que se você está no momento de ato profético e usa isso aqui, você explode um estádio do inferno. Meu Deus. Eu já entrei... Sabe quando você entra na cidade e tem aquelas 2 colunas com telhadinho? Geralmente dentro de uma rotatória tem 2 colunas com telhadinho. Você fala, sim. O que tem do outro lado? É um portal. O que tem do... Olha aí. Entende? É um portal. Então, uma vez eu entrei em uma, só que eu preparei uma granadinha dessa aqui, pela fé, não botei nada dentro não, só ativei ela. Porque nós temos poder de ativar com a nossa mão todo objeto que tem ao nosso redor. Eu ativei a granada, eu entrei naquela coluninha. Quando eu entrei, pastor Aguinaldo, eu vi o inferno. Meu Deus. Sabe quando o Homem de Ferro atravessou o portal no Vingadores 1? Que ele viu os bichos tudo lá? Sim. Eu vi o inferno. E o Homem de Ferro explodiu tudo lá, tá? Eu lancei a granada. Bum! E saí, voltei. Quando eu voltei, eu vi o portal desmoronando. Continuou inteiro no mundo natural. Mas eu vi os tijolos e pedras caindo, fechou. Milhares de demônios que entravam e saíam por ali, pararam de transitar naquele lugar. Né? A estrela ninja eu comprei porque Deus revelou para uma profeta de minha confiança que por qualquer lugar que eu passo, qualquer cidade, o meu espírito ele vai em cima de mim, rodando igual uma estrela ninja. Olha que doideira. Decepando o principado. Despojando o principado. Aí eu falei, vou comprar uma, essa aqui é de verdade. Só que mata uma. Só para lembrar, porque a gente precisa de memorial para lembrar. Agora, onde eu quero chegar? Eu gosto de espada. Eu tenho essa espada aqui, que é uma espada dessas que a gente compra em loja de espada, que não corta nada, ela só é bonita, né? Essas espadas que a gente compra. Decorativa. Não corta, decorativa.
O escudo meu é viking, porque eu não tenho nada a ver com aquele escudo romano. Eu sou viking. Então, meu escudo é viking. De verdade, esse escudo. É de verdade. Agora, eu mandei fazer essa espada aqui. Essa é uma espada de verdade. Só que tem quase 3 quilos. Se eu bater com isso aqui num cachorro, eu corto ele no meio. Isso aqui, essa espada aqui é o bicho. Afiadíssima. Mas por que eu estou falando? Eu gosto de fazer atos proféticos com ela. Mas um dia Deus me mostrou uma coisa. Né? E eu vou falar essa, eu passo a bola para você. Eu estava andando numa loja na Havan. Tem Havan aí? Sim. Não, aqui na região tem, né? Na minha cidade. Loja de departamento. Eu estava andando na Havan. Aí cheguei numa ala de brinquedos infantis. Aí eu vi um pacotinho assim, com um escudinho de plástico bonitinho. E uma espadinha pequenininha, assim, pequenininha. Dessas que você dá de presente para criança de 3 anos de idade. Bobeirinha mesmo, bobeirinha. Podia estar vendendo numa loja de R$1,99. Na van, R$30. Mas tudo bem. Quando eu olhei aquilo, Deus falou para mim assim: abre esse pacote, pega a espada na mão. Eu abri o pacote, peguei a espadinha na mão. Ele falou assim: ativa a espada e entra no mundo espiritual. Meu Deus. Eu segurei a espada, falei assim: eu ativo. Fechei o olho e entrei no mundo espiritual. Amigo, quando eu entrei no mundo espiritual, a espada tinha mais de 15 metros pegando fogo. Olha como são as coisas de ato profético. Não tem a ver com se o objeto é caro, se o objeto é grande, se ele é bonito. Eu podia fazer uma espada de papel. Aquelas de marcha soldado de criança. Mas no mundo espiritual, se eu sou um homem de Deus, aquilo vira uma arma de guerra poderosa. Por isso Paulo vai dizer: nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Entende? Eu tenho de tudo aqui. Tenho tudo. Tudo que você pode imaginar, eu carrego aqui. Mas a visão é: nada disso aqui, no fundo, é necessário. Porque o poder está em mim, na minha capacidade de ativar e entrar no mundo espiritual. O resto é Deus que faz. Exatamente. E olha só, Apóstolo, tão interessante essa tua fala aí, porque nós precisamos de memoriais, nós precisamos da materialização de muitas coisas. Vamos pensar aqui, agora falando sobre materialização e sobre altares, tudo dentro do ato profético. Era necessário que Jesus se fizesse carne para poder resolver todas as coisas? Claro que é só devaneio da minha cabeça, né? Não é nada teológico. Era necessário? Não. Porque ele é Deus. Ele poderia resolver todas as coisas. Mas por que ele se fez carne? Porque ele precisava materializar. Porque todas as coisas estão primeiro no espiritual para depois ir para a terra. E o que é aqui é o reflexo do que há no espiritual. Então precisa materializar para que quem é mortal, como nós somos e está nesse mundo, precisa enxergar. As pessoas às vezes não conseguem entender que os adereços, o que nós usamos nos atos proféticos, elas precisam de movimentação não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Por causa de nós. Por causa de nós mesmos. E aí eu lembrei agora, quando você falava dessa espada enorme, e eu fico imaginando o que acontece. Eu estudei sobre o talit, né? E eu tinha 2, apóstolo. Eu tinha o grande talit e tinha um pequeno. Desapareceram. Eu tenho que ver onde é que a gente se sente pelado quando fica sem talit, né? Não, eu tô assim, angustiado porque eu não consigo achar onde é que tá. Perguntei se tinha ficado na igreja. Manda o endereço, e era lindo, o endereço para mim que eu te boto no correio amanhã. Oi? Manda o teu endereço para mim daqui a pouco que eu boto no correio para você amanhã. Meu, que massa, cara. Que massa. Me emocionei aqui por causa que eu vou te contar. O texto de Israel, né? Cara, isso aí, e assim, não entendo mal quem tá vendo aí. A gente tá num momento aqui já de quase que de intimidade, de amizade aqui, né? Mas eu digo assim, isso para mim tinha significado de coisas que lá, que eu orei, que eu comprei, que eu pedi, e daí desaparecer de jeito, isso, meu Deus. E agora o amigo vai dizer que vai me mandar aí, cara. Incomoda, né? Incomoda. Eu vou te dar o que eu trouxe de Israel.
Eu vou te dar o que eu comprei em Israel, porque eu tenho esse aqui que eu comprei esses dias, que eu achei lindo. Eu sempre quis ter um talite de seda, né? E ele é preto, Eita. chama-se o talite de Salomão, né? Meu. Esse aqui é um que eu ganhei também de uma irmã que já está no céu, que ele é marrom, que chama-se o talite do profeta Eliseu. Olha só. Esse daqui é um tradicional, mas que eu comprei ele dentro de Jerusalém ano passado. Esse aqui eu vou mandar para você. Meu. Manda o endereço que eu boto para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria, olha. Tô aqui, mas deixa eu falar então do profético, já que Vou até deixar na mesa aqui para não esquecer. Ótimo. Quando você coloca o talite, você entra no secreto. Orar no quarto em secreto, nem sempre... Não tinha portas em muitas moradias. E aqui, ó, o teu pai que te vê em secreto. Então, se Deus está chamando, olha aí, ó, olha, se Deus está chamando isso, e a gente vai ver muito judeu lá no muro, né? Assim, dessa forma, coberto. No secreto. No secreto. E se ele te vê no secreto de colocar isso são símbolos poderosos para nós. Ah, mas eu não tenho um quarto para ir, como é que eu vou orar? Estou num lugar para viajar. Você fica invisível. No mundo espiritual. Você fica invisível. Amigo, e Paulo era fazedor de tendas, né? Olha aí. Pegou? Você acha que Paulo ficava fincando estaca no chão e botando telhadinho? Paulo era costureiro. Ah, essa aí agora... Paulo fazia talite, meu irmão. Por isso que ele era uma autoridade. Meu Deus. Fazedor de tenda. Entendeu? A tenda de oração. Jesus falou, entra no seu quarto, era tenda. Não existia quarto, não existia porta. Meu Deus. A gente falou que ia render essa live, né? Meu Deus, tá assim, ó. Eu tô assim, ó. Meu Deus, que... E o povo tá aí, ó, bastante gente online. Agora, você que está online, pessoal, duas coisas. Quem puder me seguir, eu não sou tão cheio da unção igual o pastor Agnaldo, não, mas ajudo a quebrar um galho. Então, quem puder me seguir, me segue. Agora, quem me segue é uma ordem profética. Siga o pastor Agnaldo, uma pessoa de Deus que tem muito para dar, para aumentar nosso repertório de amigos aqui. Tá? Vamos fazer essa troca aí. Fala para mim, pastor. Ah, eu tô aqui, sabe? Eu tô meio aleluiado aqui. Não posso. Tá um tempo, uma tarde assim, muito... Você tem mezuzá na porta da tua casa? Em todas as partes. Ah, tá. Senão eu ia fazer uma mezuzá especial para você também. Mas agora eu já vi também um outro detalhe. Não Depois não eu nem sei. Eu vi também, eu quero pegar o mistério depois lá, aprender contigo a respeito do cajado. Cajado, eu mando cajado para todo o Brasil, meu irmão. Meu amigo, aquilo eu disse assim, meu. Daí eu fui estudar, porque quando eu vi, porque assim, ó, eu vejo alguma coisa, eu vou estudar, né? É minha característica. Falou, eu vou para a Bíblia. Falou, eu vou para a Bíblia. E começo a fuçar, começo a buscar. E eu, meu Deus, que poderoso. O cajado, ele é mais poderoso do que o chofar. Agora entrega tudo aí. Você vai olhar. É o mesmo cajado que foi arrancado por Adão. Claro que não está na Bíblia essa parte, essa primeira parte. Isso daí faz parte da cultura, da tradição oral judaica. Daquela árvore de esmeralda que tinha no Éden, que era a árvore da vida, Adão tira um pedaço, um tronco, que é um cajado. E esse cajado ele passa na mão dos patriarcas até chegar a Davi. É o mesmo cajado. Então você vai ver que, por exemplo, vai chegar lá em Abraão, Abraão tem um cajado, esse cajado tinha um poder. Ele abria poços para sair água, levantava o cajado, Moisés levantava o cajado, o povo vencia a batalha. É o mesmo cajado. Jacó morre com esse cajado encostado na cabeça, esse cajado ele vai ser jogado numa sala de bagulho do faraó. Enquanto Moisés é jovem, um cara chamado Jetro vai visitar faraó, porque ele tinha muita sabedoria, e faraó gostava de conversar com Jetro, e Jetro liberou uma palavra profunda para faraó, e falou assim, olha, é a última vez que eu volto aqui, mas eu quero te deixar um código. Isso é tradição oral. Faraó falou assim, meu amigo,
como você não vai voltar mais aqui, entra na minha sala de relíquias e escolhe o que você quiser. Só tinha coisa cara. Jetro olhou para um pedaço de pau velho, cheio de poeira no canto, e falou assim: eu quero aquele pedaço de pau para me ajudar na minha jornada. E ele foi embora com aquele pedaço de pau. E Moisés continuou crescendo. Estou dando um resumo, porque se eu der detalhes vai fazer mais sentido. Moisés continuou crescendo. Jetro chega na casa dele, ele espeta aquele pedaço de pau no meio do jardim, só depois que não consegue tirar mais. Fica agarrado. Ele não consegue tirar. Anos depois, Moisés mata um egípcio, e foge do Egito, vai parar na casa de Jetro. Naquela conversa com a filha de Jetro, não sei o que lá, Moisés vai até o jardim e pega a ponta da Excalibur e faz... Jetro, que era um homem espiritual e sábio, diz assim: ele estava guardado para você. Moisés agora, com esse cajado, começa a cuidar de ovelha. Ele não sabia. Cajado não é ferramenta de pastor, cajado é ferramenta de profeta. Meu Deus. Pastor usa aquele cajado com gancho, assim, para puxar a ovelha no buraco. Mas profeta abre mar, profeta muda tudo. Aquela coisa toda, cajado de profeta. Hein? Moisés bateu com o cajado na rocha lá. Deus ficou chateado, mas o cajado obedeceu, o cajado de profeta. Moisés fica agora cuidando das ovelhas. Quando ele sobe no monte, a sarça ardente, Deus olha para Moisés e pergunta: o que é isso na tua mão, Moisés? Tu não tem ideia não, né, cara? Tu não entendeu não, né, cara? O que está na tua mão? Não, senhor, não sei não. Joga no chão que eu vou te mostrar. Quando joga no chão, o cajado ativou, virou serpente, aquela história toda. Moisés pega o cajado de novo e volta para o Egito e faz a libertação. Depois ele deixa o cajado com Josué. E esse cajado vai passando até Davi. Só não tem como explicar isso aqui agora. Depois eu te mando um vídeo. No meu YouTube, procurem lá. Cajado de Moisés, cajado do Éden, alguma coisa assim. YouTube Ricardo Ribeiro. Quando chega em Davi, Davi entra com o cajado e com a espada para a batalha. O que deixou Golias endemoniado não foi, aliás, com a cajada e com as pedras. O que deixou Golias endemoniado não foi as pedras. Porque ele diz assim: você vem a mim com paus e pedras. E a Bíblia diz que Golias clama pelos seus deuses. Fez um macumbão ao vivo. Que sentido tem um gigante de 2,40 metros de altura fazer macumba por causa de um garoto? Era só pisar em cima. Era só soprar. O bicho estava pegando ali mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Davi já sabia que ele estava carregando na mão. Que também não era cajado de pastor, era cajado de guerra. Aí Davi fez o que fez. Então esse cajado que ele vai caminhar na trajetória bíblica, ele vai falar para nós que o cajado é uma arma poderosíssima. E desculpa eu estar insistindo nesse assunto, porque faz parte de ato profético. Sim, sim. Sabe que era para eu ter cajados aqui? Eu tenho mais de 10 prontos, só que estão na oficina. E eu tinha um aqui, meu pessoal, que eu dei de oferta semana passada. E eu troquei de escritório, por isso que o cenário mudou, eu troquei de escritório. Então, daqui a pouco eu trago os cajados. Todo profeta, todo homem de Deus tem que ter um cajado profético, feito por um profeta artesão. Porque o cajado, ele tem uma história. Por exemplo, se eu te dou um cajado, pastor Aguinaldo, eu vou te ensinar a pegar o cajado e ler o cajado como quem está lendo um livro. Meu Deus. Você vai ver, tá vendo essa parte de curva aqui? Tem a ver com aquela curva que você teve, aquela história que você mudou de rumo com 3 anos de idade. Tá vendo essa parte que racha mais à frente aqui? Lembra aquela dor que você sentiu aos 7 anos de idade? Olha só, tem uma marca no cajado aqui em forma de coração. Foi o dia que você se converteu, não foi? O cajado fala. Meu Deus. Entende? Então você precisa... Na verdade, e aí eu vou mandar um escândalo logo aqui para te passar a voz aí, você corrige. Na verdade, nós temos a capacidade, como profetas, de ler tudo. Tudo fala. A gente acha estranho a bruxa olhar para uma bola de cristal, mas a nuvem fala. Se você olha para a nuvem, quem nunca olhou para a nuvem e viu um desenho? A nuvem fala. O fogo fala.
a água fala, o trovão fala, Deus fala no som de trovões. Quando começa a trovejar, às vezes eu fico aqui assim. A Bíblia diz que Deus fala no som de trovões. Eu gosto da Bíblia, eu acredito nela. Tem que sair alguma coisa. Meu Deus. Tem que sair. Entende? Então, o ato profético, ele vai muito além do que você está fazendo na guerra espiritual. Às vezes você está orando, você botou um talent e é um ato profético. Não chega a ser uma guerra espiritual. Tudo é profético. Eu sou cozinheiro. Estou me formando como chefe de cozinha. Por que eu estou fazendo cozinha? Primeiro, para me ajudar a sair da depressão. Eu adoro falar da depressão, que eu deixo o pessoal escandalizado. Segundo, porque na macumba tem um sacerdote da culinária, chamado Iabacê. Meu Deus. E eles cozinham dentro de princípios especiais e espirituais. No judaísmo também tem o caché, no muçulmano tem. E no meio dos evangélicos, quem é o sacerdote da comida? É a irmã da igreja que faz salpicão todo final de culto para deixar a gente gordo. Meu Deus. Então tem que ter profeta na cozinha. Ei, agora, só um detalhe aqui, deixa eu me cortar, mas ver aqui, ó. O crente é o único que come em tudo que é lugar. Parece... Tem uma expressão muito feia que é usada aqui no Rio Grande do Sul, que nem pinto no lixo, né? O crente é assim, ó, é que nem pinto no lixo. Porque ele está comendo em tudo que é lugar e não entende que tinha que ter algo... Meu Deus, meu Deus. 99% dos restaurantes tem uma prateleirinha com um demônio olhando para você enquanto você come. Sugando suas energias enquanto você come. 99% do supermercado tem uma prateleira escondida, porém visível, de um demônio ou de uma santa, para poder consagrar as comidas que você compra. O crente come deliberadamente porque ele não tem ideia de que comida é tão espiritual, que o primeiro pecado da humanidade foi comida, o final da Bíblia também tem a ver com comida, Jesus mesmo vai comer, e ele diz, quem me desse fosse quente como um prato quente ou frio como uma salada, mas se vocês são comida sem quente nem frio, não dá para comer vocês, dá ânsia de vômito, né? Comida sem quente nem frio. Então, comida é algo sobrenatural. Mas a ideia que eu quero dizer aqui é o seguinte, tudo é profético, tudo é sobrenatural. As pessoas só não percebem. Nós somos criaturas espirituais que podemos... Ó, só mais uma, eu prometo que eu paro. Aí você vai até 6 da tarde. Eu estava no aeroporto, indo para um evento na Bahia, ano passado. E eu tenho uma coleção de tecido profético, de todo tipo que você pode imaginar. Eu gosto de dançar. Mas eu não danço igual as pessoas dançam, eu não sei dançar. Eu só fico me balançando ali com o olho fechado, né? E eu ganhei esse aqui, que é um dos meus prediletos, que ele foi feito em homenagem ao meu livro das letras hebraicas. Olha só. Ele carrega as 22 unções das 22 letras hebraicas. Aí eu estou no hotel, no aeroporto, eu levei ele aqui assim comigo. Aí eu fui tomar um café no aeroporto, encontrei uma profeta. E ela se apresentou para mim, falou que me conhecia, e ela falou assim, o que é isso no teu pescoço? E eu falei assim, é um tecido que eu ganhei, papapá. Aí ela, mas você já ativou esse tecido? Eu falei, como assim ativar, irmão? O que é isso? Ela, não, tudo que é teu tem que ser ativado por você. Eu, mas como é que eu ativo? Assim, ela, é só botar a mão, crer, que você vai transfere a unção da sua vida para o objeto. Aí eu falei, tá bom, então tá ativado. Aí ela falou assim, agora enrola o objeto na mão. E dá um soco na direção do chão, mas sem socar o chão. Eu estava tomando um cafezinho no aeroporto, estava cheio de gente. Eu tinha chamado a mulher do caixa assim, quero pagar, pode trazer a maquininha, por favor. Aí eu fiz assim, ó. Quando eu fiz isso, eu escutei um barulho assim, BUM! E depois um silêncio absoluto. Tudo ficou em câmera lenta, quase parado no aeroporto. Abriu um buraco no chão, no diâmetro de 2 metros. Escuro. E desceu até tão fundo que eu não tenho ideia para onde ele foi. Vum!
na direção do meu sopro. E eu olhando para aquilo, olhando para as pessoas. A mulher do café estava do meu lado pedindo a senha. E eu não conseguia falar. Aí eu olhei para a profeta, ela estava assim. Eu falei, o que foi? Quando eu voltei, né? Eu falei, o que foi isso, minha irmã? Ela falou assim, esse é o poder chamado dunamis. Uau. Todos os seus movimentos são sobrenaturais, você só precisa entender isso. Por isso que na dança profética a pessoa não entende, cada movimento é uma frase. Tudo é sobrenatural. Fala aí, eu vou ficar quieto. Meu Deus, não. Por favor, não para de falar. Eu tô aqui, acho que eu vi aqui a minha líder de dança da igreja aqui, ó. E falando sobre tecidos, falando sobre todas essas coisas proféticas, sobre os movimentos. Meu Deus, isso eu entendo dos instrumentos ali. Mas agora, essas questões dos tecidos, eu tô aqui. Olha ali, ela colocou a Gisele, que isso? Treina a sua equipe, Gisele. Treina a sua equipe. Tem que treinar. Glória. É muito poderoso o que a gente carrega. Por isso, ontem eu fiz uma live sobre a inteligência artificial, né? E eu expliquei nos mínimos detalhes todas as inteligências que já tem, que o pessoal nem imaginava que tinha, que estão aí, que estão aqui no Instagram, que estão funcionando. E o que vem pelos dias seguintes. Aí o pessoal falava, é o anticristo, é o satanás, é o fim do mundo. Eu falei, para de falar isso, irmão. É só uma inteligência artificial. É só um robô possuído por uma inteligência, não é nada mais. Porque jamais eles vão ter o poder que a gente carrega. Deus. Meu Deus. Jamais. Entende? Jamais político daqui ou dali vai ter o poder que a gente carrega. Né? Jamais movimento, orgulho disso, orgulho daquilo vai ter o poder que a gente carrega. Isso ninguém tira de nós. Eu ouvi uma fala tua que dizia assim, apóstolo, que você vai governar até sobre a inteligência artificial. E eu achei isso poderoso, assim, não interessa o que for criado. Espera aí, deixa eu explicar uma coisa aqui. A Sheila está dizendo assim, Jesus, o apóstolo está inspirado no poder hoje. Deixa eu explicar uma coisa. Eu estou inspirado por causa do pastor Aguinaldo. Porque é um que extrai do outro, né? Quando você está com a pessoa certa, você flui rios de águas vivas. Da mesma maneira, ele está falando coisas aí que eu falei, meu Deus, de onde? Por isso que é muito importante nós lutarmos por esse tipo de conexão. E é importante que vocês nos indiquem pessoas para fazer live. Tá? Ó, estão perguntando aqui, o pastor, presença confirmada do apóstolo Aguinaldo no Prophetic Day? Corre um grande risco. Que eu te falei essa semana aí, hein? Que eu gostaria de estar junto contigo. Corre um grande risco. Só preciso que vocês me ajudem a escrever mais uns 50 aí para eu poder ter, ó. Aí eu trago o homem para abençoar ele, honrar ele, vai ser uma benção. Meu Deus. Mas fala mais um pouco aí, meu amigo. Fala aí, me ensina aí. Eu tô assim, olha... a boca da gente é um portal também, né? A gente fala. Eu disse assim que eu queria sentar para aprender muito. Estamos aqui nos ativando mutuamente. Eu sinto isso como algo espiritual. Ali, desde a parte que você está falando, aí já estou comunicando isso. Mas, assim, é muito poderoso, apóstolo. Muita coisa. Eu lembro que, antes de aparecer, não sei se estava na live, é um amigo meu, o profeta Arnon. E eu lembrei de alguns atos proféticos que a gente faz territoriais também, enfim. E que, quando nós tínhamos um terreno da igreja, que a gente foi fazer um ato profético lá, e as coisas desatam. Mas, assim, ó, quando você falou agora a respeito de que tudo se move, isso aí vai me dar, a minha cabeça, assim, eu trabalho, tem umas gavetinhas na minha imaginação, assim, ó. Eu pego a palavra, guardei. Eu vou engavetando assim para depois eu puxar elas. E aqui, ó, minha cabeça funciona assim, né? A inteligência artificial, não sei como é que funciona, mas a minha eu sei muito bem como é que é. E ela é assim, ó, a cabeça já está assim, a minha equipe que depois vai sofrer aqui. Meu Deus, o pastor vai encher de coisa aqui, porque com certeza vamos fazer isso. Falar só sobre a bandeira, para nós finalizarmos aqui, porque tem muita coisa que nós vamos detalhar tudo.
Mas a bandeira é algo tremendo. É algo também num aspecto assim de levar, né? De carregar. Não sei qual é a tua experiência com as bandeiras, né? Mas a bandeira, ela é um confronto, né? A potestade maligna, ao trono que está querendo reger, e ela se apresenta, né? Você tá dizendo a quem, em nome de quem? O shofar prepara para o avanço. A bandeira e o estandarte, que também alguns chamam da mesma coisa, mas o estandarte ele é tipo ele é carregado assim, e a bandeira você pode... Flamula. Isso. Então tem a diferença aí. Tanto o estandarte como a bandeira, mas vamos falar especificamente da bandeira. Então ela mostra no mundo espiritual, né, quando você está balançando ela, em nome de quem e quem você está representando, né? Quem vai vir na passagem. Como a gente falou antes, você tocou e o rei está anunciado, mas vem primeiro só a bandeira, né? Eu me lembro de alguns versículos que falam que o Senhor é a nossa bandeira. A bandeira, tem até uma música que fala, né, que a bandeira sobre mim é o amor. Então, eu penso assim que, voltando lá para o início da conversa aqui, falando sobre o Gad, nós tocamos o shofar, nós tiramos a espada e nós avançamos com uma bandeira. E aquele dia, apóstolo, eu na cidade aqui, eu acredito que os principais daqui imaginavam que ia ser feito um estrondo, né? E aí nós só passamos, né? Nós só passamos. Eu quero ver contigo aqui, agora é mais uma pergunta, aproveitando esse tempo aí com a tua experiência. Que experiência tu tem com bandeira, com esse sentido assim, apóstolo? O que que tu entende disso? O que que você... Para mim foi assim, porque falaram exatamente assim, aquela bandeira que eles carregam, diziam isso dentro da cidade. Aquela bandeira que eles carregam é um símbolo, não sei, desse povo de milícia. Então, porque o que ofendeu eles foi o shofar e foi a bandeira que nós carregávamos. Então, eles que eu digo, o povo que se levantou contra posteriormente, né? Sim. E, assim, na verdade, eu reconheço que eu fiz muito pouco ato profético com bandeira, né? Não por ser favor nem contra, simplesmente porque minha cabeça estava inclinada a outros modelos de ato profético. Eu conheço alguns princípios que são muito importantes e vale a pena falar aqui, né? Primeiro, uma curiosidade, né? De quem é a Lua? Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando eu pergunto de quem é a Lua, o que vem na nossa cabeça? Estados Unidos. Por que nós temos essa ideia de que a Lua pertence aos Estados Unidos? Porque nós fomos programados desde criança com alguém fincando a bandeira da América na Lua. Então, isso é tão poderoso que quando você finca uma bandeira em algum lugar, você está dizendo para o mundo espiritual inteiro, esse lugar é meu. Eu chamo que é o princípio da urina, né? Se o cachorro urina num lugar, o outro cachorro vem e ele pensa assim, eu vou urinar por cima. Mas se o cachorro que veio antes for maior, eu não vou urinar por cima, não. Porque vai dar briga. Então eu só urino por cima quando eu sei que eu sou mais poderoso. E nós, cristãos, temos direito de botar bandeira em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque nós somos um cachorro grande, né? Agora, um cuidado, que eu digo assim, me ensinaram, através de uma exortação eu aprendi isso. Que vai mexer assim, se você pratica isso, eu sei que você é um aprendiz, assim, não é questão de que precisa aprender, mas você é moldável, e a gente está aprendendo um com o outro sempre. Então, é uma coisa que vale a pena pensar, porque me exortaram, foi um judeu que me exortou, um judeu messiânico. Nós temos que ter muito cuidado para não botar a bandeira como enfeite de mesa. Né? Vou fazer um ato profético aqui, eu quero fazer uma mesa profética, eu vou botar a bandeira de Israel. Vou botar a bandeira do Brasil. Né? Bandeira não pode ser enfeite, nada pode ficar em cima da bandeira. A bandeira, ela fica em cima das coisas. O papel da bandeira está no alto, dizendo quem ela representa e o que ela representa. Né? Então, não, cuidado que uma bobagem, mas muita gente faz. Que tira a autoridade. Como se fosse uma toalha, né? Olha aí. Sim, e para você ter uma ideia, olha só, isso aqui, aí no sul não é comum. Mas aqui isso aqui no Sudeste é comum. E você está olhando, você está vendo uma bandeira. Mas não
é uma bandeira. Isso aqui é uma tanga de praia. Ali, ó, uma franjinha. Uma canga de praia. Ou tanga, não sei como é que chama. Tanga de índio, né? Canga de praia. Então, por que eu comprei? Eu comprei porque estava barato e vem para minha mesa de tecidos proféticos. Mas eu sempre vou usá-la como uma bandeira. Hasteando aqui, ó. Na dança não tem problema. Eu estou hasteando. Me cobrir numa oração não tem problema. Porque eu estou declarando cobertura sobre minha vida. Mas eu não posso sentar em cima dela. Ah, vou subir no monte para orar, vou levar a bandeira, eu sento em cima dela. Não posso. Ou as mulheres na praia com a bunda de fora, rapaziada, sentado na areia com a bandeira. Que essa aqui foi criada para isso. É isso. Porque a unção, ela também está no respeito que nós temos pelas coisas sagradas. Né? Tem um pastor dos Estados Unidos que há 20 anos atrás fez um ato profético que me escandalizou muito, porque eu era da Assembleia de Deus, eu falei, isso é coisa de maluco. Hoje eu penso, será que não tem um pouco de sentido o que ele fez? Ainda acho que não. Mas pode ter. Mas pode ter. Vamos deixar aí guardadinho em algum lugar? Quem sabe um dia vai fazer sentido para nós? Ele falou assim, gente, esse que pegou a Bíblia, falou, esse livro é o livro mais sagrado do mundo. Esse livro é o livro mais cheio de glória e poder do mundo. E como é que nós conseguimos segurar esse livro? Porque Deus colocou um filtro para nos proteger, diz ele. Para você conseguir pegar o livro e está tudo bem. Aí ele falou, quero 20 pessoas segurando no livro agora, na Bíblia. Uma Bíblia só. Aí rodeou um monte de gente segurando na Bíblia. Chama-se Uriel de Jesus, Estados Unidos, de Boston. Aí ele falou assim, Senhor, durante um segundo, tira o filtro da Bíblia. Cara, foi uma explosão, foi gente parada do outro lado da igreja. Meu Deus. Aí a gente fala assim, tá, heresia, parece ser mesmo, tem cara de heresia. Só que como é que os dois filhos de Abinadab conseguiram conviver com a arca durante 20 anos? Sem ter problema nenhum. Mas quando Davi tira a arca, aquele mesmo rapaz botou a mão na arca e morreu. Durante 20 anos a arca estava na humilde casa de Abinadab lá, serviu para jogar ping-pong em cima dela, serviu para brincar de esconde-esconde dentro da arca. A arca estava profanada. A arca estava sem importância nenhuma. Então ela não se sentia na responsabilidade de mostrar sua importância, era apenas um objeto. Mas quando Davi chega com o povo, tocando a trombeta primeiro, e chama Abinadab, toca a trombeta. Abinadab, eu sou Davi, eu vou levar a arca para Jerusalém. Bota em cima de uma carroça de boi, que não foi uma coisa legal, mas está tudo bem. Vai dançando ao redor da arca com toda a força. Ele reativa a unção adormecida da arca. E a roda da carroça quebra. Aquele rapaz que estava acostumado a botar a mão na arca, chamado Uzá, ele diz assim, Chacomeu! E quando ele bota a mão na arca, ele morre. Ele é fulminado, diz a Bíblia. Ele é fulminado. Então, que os nossos objetos sejam fulminantes. Olha, Deus. Né? Que a nossa casa seja fulminante. Que a nossa aparência seja fulminante. Que o nosso nome seja fulminante. Que as nossas lives sejam fulminantes. Para que os usados que vêm de fora e até mesmo o usar interior que carregamos morra. Consumam-se diante da glória de Deus que nós carregamos. É isso, meu amigo. Sem comentários aqui, ó. Glória a Deus, que tempo precioso. Olha, enriqueceu minha tarde aqui. Pena que passa rápido, né? E olha, que benção. Posso usar depois essa live aqui, porque essa aqui eu vou ter que usar ela. Claro. Se você, deixa eu até falar isso de novo, se você perceber que a live sumiu, você me pede o link que eu vou colocá-la no oculto, porque essa live vai para a plataforma. Agora, essas coisas é só para VIP, meu amigo. Então, quem quiser saber da plataforma VIP, que tem mais de 20 cursos, centenas de aulas de tudo sobrenatural, me chama no WhatsApp aqui.
E outra coisa, gente, outra coisa. Cajado, né? Só porque eu vi gente procurar. Apóstolo, eu quero cajado. Os cajados que nós fazemos são personalizados. Nenhum cajado é igual ao outro. Então, quando alguém compra um cajado, eu peço para Deus me revelar a madeira. Deus me revela o formato. Deus me revela a cor. Deus me revela o que eu vou escrever. Eu tenho pirógrafo, eu escrevo no cajado. E todo cajado vai com um acessório. Ou é um tecido, ou é uma arma. Tudo o Espírito me diz. Tudo ele me diz. Eu só vou perguntar para você duas coisinhas assim. Você quer que eu escreva o que no cajado extra? Claro, para te honrar, você que adquiriu. Então, quem quiser adquirir o cajado, é só me chamar. Meu WhatsApp está aí. Quem me seguir vai saber o meu WhatsApp que está na bio. E o cajado é R$500, já com frete para qualquer lugar do Brasil. Apóstolo, um pedaço de pau, R$500. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. E parcela, tá bom? E parcela no cartão. Fala aí, meu amigo. Olha, apóstolo, eu tô aqui, ó, assim, ó, o que eu posso te dizer, assim, ó, grato ao Senhor por tudo isso aí, impactado com o talit que está voltando agora, né? Vou ter meu lugarzinho para tocar chofar sem talit, parece que tá vazio. Direto de Jerusalém, meu amigo. Jerusalém, igual que eu tinha lá, meu Deus do céu, olha aí. Deus é bom. O vinho tradicional, esse talit está novo. Nunca usei. Comprei e não usei. É teu. Olha aí, meu amigo. Esse aqui é um talit, é um menor, né? É aquele mais confortável para usar. Eu gosto pequenininho. A outra é muito brutalhada. A outra eu que sou um homem de 1,68 m. Aí você... Põe na cabeça, quase arrasta no chão. O grande o talit é uma tenda, aquele é um apartamento, né? Para mim é um apartamento. Pastor, vamos ver se a gente consegue, quem sabe, na semana que vem fazer mais uma live, né? O povo está gostando, eles estão presentes, então nós devemos honrá-los. Depois você vê aí na tua agenda, a gente dá um jeitinho de fazer uma live nesse horário de semana que vem, pensar num tema legal. Mais uma vez eu peço a vocês seguirem o pastor. Eu quero que ele termine a live, vai ver lá e vai falar, meu Deus, entraram 50 seguidores novos para mim. E eu também quero. Isso faz muito bem, nos ajuda. A gente faz o trabalho para poder ter pessoas para ouvir, né? E não deixem de olhar os reels do pastor Aguinaldo. Os reels dele são bons demais, porque em 40 segundos, 50 segundos, ele dá uma aula do tamanho dessa live aqui, sobre assuntos que você vai querer aprender. O pessoal está botando para eu chamar a Josi. A Josi já fiz mais de 20 lives com ela. A Josi é minha amiga, apóstola Josiane. Tá? Mezuzá no Profético Day, devo levar, sim. Alguns cajados, algumas mezuzá. Se eu lembrar, eu levo, sim. Então é isso, meu amigo. Consideração final contigo e a gente finaliza. Olha, que a nossa vida, apóstolo, seja regada de atos proféticos. Amém. E a sabedoria para saber ler. Aquilo que você falou mexeu comigo. Vou começar a prestar mais atenção, porque às vezes a gente passa... É muito avoado nesse mundo, né? Tudo fala. E assim, ó, tudo está falando. E eu fico muito grato por nós podermos estar mais uma vez juntos, me alegrando aqui. E hoje fui presenteado com esse tempo contigo aí. Amém. E que espero que tenha sido recíproco, né? Foi, claro que foi. E que em nome de Jesus aí possa ser o início aí de uma grande amizade aí no mundo espiritual, porque ela é eterna, né? Amém. Porque nós vamos estar juntos sentando lá no reino e dizendo assim, lembra? Eu acredito que estaremos lá. Em nome de Jesus. Amém. Muito feliz por isso, por esse tempo. Show. Então tá, gente. Deus abençoe. Um abraço final de tarde para vocês. Tchau, tchau.